A doutora Lola Bergman era uma pesquisadora sênior bem-sucedida da SCP Foundation. Seus anos de trabalho árduo no estudo de anomalias e dedicação à fundação lhe renderam uma autorização de segurança de nível 3, permitindo que ela acessasse uma série de informações secretas em toda a vasta rede da fundação. Como pesquisadora e cientista, a doutora Bergman era do tipo naturalmente inquisitiva. Ela queria saber tudo o que havia para saber sobre o estranho e esotérico universo que a cercava. Por isso, quando soube do arquivo do SCP-2000, um dos segredos mais bem guardados da organização, ficou entusiasmada. O único problema era que, para ver o arquivo, era preciso fazer parte do Conselho 5 ou ter um subconjunto especial de autorização de nível 4 conhecido como Abril de 2000. Infelizmente, o Dr. Bergman era apenas um nível 3. Mas você sabe o que dizem, o fruto proibido sempre tem o sabor mais doce. O Dr. Bergman havia prestado anos de serviço à Fundação. Qual seria o mal em quebrar as regras e dar uma olhada por trás da cortina só dessa vez? Por meios um tanto enganosos, a doutora Bergman conseguiu colocar as mãos em algumas credenciais de autorização Abril de 2000 e decidiu acessar o arquivo em um dispositivo pessoal criptografado. Eles nunca saberiam. Mas, ao inserir as credenciais, ela se viu subitamente olhando para uma imagem. Na aparência, nada, uma imagem de uma estrada de terra em um campo, com um pequeno texto branco que dizia "Lembre de nós", mas essa era uma poderosa imagem de risco cognitivo capaz de causar incapacitação imediata. Quando se deu conta, estava deitada no chão, inconsciente. Quando acordou, não era mais uma médica da Fundação SCP. Estava em uma esquina, incapaz de lembrar seu próprio nome, muito menos sua história. Tudo o que ela conseguiu fazer foi murmurar algo sobre um segredo sobre o Parque Nacional de Yellowstone. Os anos de serviço da doutora Bergman não significaram nada no final. O SCP-2000 é um ativo anômalo tão vital não apenas para a Fundação, mas para o mundo inteiro, que qualquer tentativa de acessá-lo sem a devida autorização leva à demissão imediata. Mas o que realmente está escondido no Parque Nacional de Yellowstone? E por que os chefes da Fundação estão tão empenhados em mantê-lo em segredo, até mesmo para a maioria de seus próprios funcionários? É claro que o próprio Parque Nacional de Yellowstone não é estranho a atividades anômalas. Todo o Parque Nacional é tecnicamente um SCP conhecido como SCP-1422. Embora tenha sido neutralizado desde então, o SCP-1422 fez com que todos os membros da Fundação SCP não tivessem conhecimento do Parque Nacional de Yellowstone antes de 2007. Mas a verdadeira natureza do SCP-2000, o segredo escondido sob o Parque Nacional de Yellowstone, não é apenas mais estranha do que o SCP-1422, mas também, dependendo de sua perspectiva, profundamente aliviadora ou totalmente aterrorizante. Mas antes que você possa realmente entender o propósito e a gravidade do SCP-2000, ou Deus Ex Machina, precisamos falar sobre o fim do mundo. Na linguagem da Fundação, os cenários de classe K são eventos que têm implicações drásticas no estado da sociedade, na normalidade ou até mesmo na vida. Os mais perigosos e temidos de todos são os cenários de classe XK, que são, para todos os efeitos, o apocalipse. Há um número preocupante de anomalias capazes de provocar um cenário de classe XK se a Fundação deixar de protegê-las ou contê-las. Embora a Fundação acredite que a prevenção é sempre preferível à cura, o que acontece quando a prevenção não funciona? O que acontece quando nossos piores temores se concretizam e o fim realmente chega para todos nós? A resposta é: SCP-2000 acontece. Em termos simples, essa anomalia é um botão de reinicialização. Uma chance de começar de novo quando toda a vida tiver sido comprometida por uma atividade anômala. O 2000 é uma instalação gigante e misteriosa sobre o Parque Nacional de Yellowstone. A entrada é disfarçada como uma estação de guarda florestal fora de uso, alimentando uma instalação que se enterra a quilômetros de profundidade na Terra. É um lugar que contém incríveis tecnologias anômalas capazes de trazer o mundo de volta à sua antiga glória, mesmo depois que o pior acontece. Apenas alguns funcionários selecionados têm permissão para trabalhar na instalação, mantendo o maquinário em bom estado, caso chegue o dia em que precisaremos usá-lo novamente.
Esse pessoal não tem permissão para ir e vir quando quiser e suas memórias do ano 2000 são apagadas se forem transferidos para tarefas diferentes da fundação em outro lugar. Por que todo esse sigilo? A SCP-2000 é o bote salva-vidas da fundação e da humanidade, e, como tal, a base é bem protegida tanto de ameaças humanas em potencial quanto de atividades anômalas e de manipuladores da realidade. A entrada da base no nível da superfície é cercada por várias âncoras de realidade de Scranton, ou SRAs, estrategicamente posicionadas. Esses dispositivos, em grande parte construídos com liga de bronze de berílio resistente à corrosão, impedem que certos tipos de anomalias que alteram a realidade manifestem seus poderes nas proximidades da base. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg quando se trata da tecnologia de ponta da Fundação empregada dentro e ao redor da SCP-2000. Você provavelmente tem muitas perguntas, e isso é compreensível. Que tipo de tecnologia pode reverter um apocalipse? E o que quisemos dizer quando afirmamos que talvez precisemos usá-la novamente? Bem, prestem atenção, porque isso vai ser muito difícil de assimilar. O SCP-2000 é alimentado por um reator de flúor líquido de tório, estabilizado por 5 sumidouros temporais constantes Xi'an Anastasacos, e abriga a tecnologia mais milagrosa de todas, 500.000 replicadores hominídeos brilhantes Xartion. Utilizando a energia geotérmica da atividade vulcânica da área, a base poderia permanecer operacional para sempre se a equipe da Fundação mantivesse a manutenção em dia. A grande maioria do espaço dessa enorme instalação subterrânea é ocupada por materiais de construção, equipamentos de construção, maquinário de fábrica, equipamentos agrícolas e armazenamento de banco de dados de computador. Por quê? Bem, vamos explicar os processos do apocalipse e como eles se relacionam com as atividades de SCP-2000. Em qualquer cenário de classe K ou de fim do mundo que não destrua o SCP-2000 no processo, qualquer membro sobrevivente da Fundação pode executar o procedimento CYA-009, enquanto qualquer instalação da Fundação em todo o mundo pode monitorar a situação que se desenrola. Enquanto o SCP-2000 aguarda autorização para agir, as instalações restantes da Fundação colocam em ação o que é conhecido como Protocolo de Ganimedes. Isso envolve a coleta e a preservação de materiais que podem ser úteis durante o processo de recriação. No entanto, é extremamente possível que, em um cenário repentino de fim do mundo de classe XK, não haja pessoal sobrevivente da Fundação, ou pelo menos não o suficiente para manter qualquer tipo de organização. Felizmente, existem medidas de segurança para esse cenário. Durante os períodos de inação prolongada causados por um apocalipse que destrói a maior parte da vida humana, o SCP-2000 relaxará gradualmente de forma autônoma suas medidas de segurança. Qualquer pessoa, independentemente da autorização, poderá ativar o próximo estágio do processo quando isso ocorrer. Se isso não acontecer por um longo período, as medidas de segurança diminuirão ainda mais, a ponto de até mesmo a presença de um animal poder ativá-la. Isso colocaria em movimento o procedimento Lazarus 01, a última esperança de sobrevivência da humanidade. É aí que entram os 500.000 replicadores de hominídeos brilhantes Xartion, ou BZHRS. Essas incríveis peças de tecnologia anômala são capazes de clonar perfeitamente toda a raça humana de qualquer período dos últimos 20 anos, até mesmo suas idades e memórias, graças aos alucinógenos classe G e à hipnoterapia de desenvolvimento. Com um período de aquecimento de 5 dias, essas máquinas são capazes de criar 100.000 humanos viáveis e não anômalos por dia. A instalação mantém registros de todos os alelos humanos conhecidos e é capaz de recriar qualquer genoma humano perdido ou gerar tantos genomas novos e exclusivos quantos forem necessários para repovoar a civilização humana. Os seres humanos que as máquinas geram dependem do período de tempo em que a máquina recebe a ordem de replicar. Primeiro, ela reproduzirá figuras culturais e políticas proeminentes, bem como o alto escalão da Fundação SCP para coordenar o esforço de recriação, é claro. Em seguida, a máquina recriará, bem, todos os outros. Você deve estar se perguntando, se o mundo fora da SCP-2000 foi destruído, de que adianta criar todos esses novos humanos se eles não têm nada para onde voltar? Felizmente, SCP-2000 tem uma contingência para reconstruir tanto a infraestrutura da civilização quanto a própria sociedade.
A primeira geração de clones terá uma missão: reconstruir, e eles têm literalmente todos os recursos do mundo para fazer isso. Além de ter todo o equipamento físico para construções e agricultura, o SCP-2000 armazena uma imensa quantidade de dados. O que é apropriado, considerando que toda a instalação é basicamente uma enorme unidade de backup para a própria vida. Eles têm o backup de toda a internet, bem como a soma de toda a memória humana e uma ampla base cultural com cópias de milhares de obras de arte, música e literatura famosas. Eles têm todas as peças de quebra-cabeça espalhadas do tempo que veio antes, e é seu trabalho juntar tudo de novo. Espera-se que muitos da primeira geração de clones morram nesse processo, mas tudo bem. Com os BZHRS trabalhando em sua capacidade total, qualquer pessoa pode ser substituída. À medida que a população aumenta e se espalha pelo globo, reconstruindo e recolonizando antigos assentamentos, o crescimento populacional aumentará exponencialmente. Quando a sociedade retornar a algum tipo de normalidade, décadas após a ativação do procedimento Lazarus 01, a tarefa da Fundação será restaurar o status quo psicológico e histórico. Os administradores falsificarão os registros de datação dendrocronológica, astronômica e radiométrica para fazer parecer que a história nunca parou. Em seguida, empregarão o agente amnéstico NUID-5 em massa para apagar e reconstruir as memórias de toda a população humana, até o momento escolhido antes do fim do mundo. Até onde qualquer civil sabe, nada aconteceu, a história nunca parou e a vida continua. Em um primeiro momento, pode parecer reconfortante saber que a contingência final está lá fora. Mesmo que haja uma violação de contenção de proporções astronômicas e o mundo como conhecemos acabe, ainda há uma saída. Isso significa que há esperança, mesmo nas situações mais sombrias, mas, é claro, sempre há ressalvas. Afinal de contas, se um acordo parece bom demais para ser verdade, é seguro presumir que provavelmente é. O fato de tudo isso funcionar depende de dois fatores. O primeiro é que nenhuma anomalia ou insurgente humano se infiltre nas instalações do SCP-2000 e destrua o equipamento. É por essa razão que a discussão sobre as instalações é tão restritiva. Se algum dia um poderoso destruidor da realidade descobrisse e tivesse acesso às instalações, perderíamos nosso bote salva-vidas. O segundo fator é a integridade geral das máquinas. Afinal de contas, sem a manutenção adequada, não é difícil que a tecnologia funcione mal, muitas vezes com resultados realmente horríveis. Acredita-se que a falha de alguns componentes do Senhor e do Shax tenha causado uma atividade errônea do BZHR, resultando na produção de 10 milhões de entidades humanoides com biologia interna totalmente inconsistente com a humanidade. Esses seres permaneceram inconscientes por 5 semanas antes de morrer. No caso de um cenário de fim do mundo da classe XK, máquinas bem mantidas podem reproduzir a raça humana. Mas bastaria um pequeno defeito para liberar 10 milhões de mutantes que estariam efetivamente mortos na chegada. Mesmo com o SCP-2000 em nosso bolso, o destino do mundo ainda vive no fio da navalha. Mas, de certa forma, essa não é a parte mais assustadora da existência da SCP-2000. Como a máquina pode reproduzir perfeitamente a realidade sem deixar rastros? Ela levanta a questão: quantas vezes isso já aconteceu? Você pode se surpreender, mas a Fundação pode confirmar que isso ocorreu pelo menos 2 vezes na história registrada, mas você pode realmente ter certeza de quantas vezes seu clone saiu do BZHR. Recebemos uma pista perturbadora sobre a realidade da situação quando foram descobertos restos humanos no local em SCP-2000. Todos os testes indicam que os restos mortais têm entre 450 e 700 anos de idade e foram atribuídos ao muito vivo Dr. Alto Cleo, que não tem conhecimento de como esses restos mortais foram parar lá. A única outra coisa encontrada com os restos mortais foi um bilhete, hermeticamente fechado em uma capa de plástico para documentos. O bilhete dizia: por que tivemos que construir essa coisa? Quando o fizemos? Há quanto tempo estamos fazendo isso? Será que sabemos? E a resposta? Não, não sabemos. E, para a tranquilidade de todos, provavelmente é melhor esquecer isso. Se você puder. Agora dê uma olhada em SCP-096-DSHYH e SCP-087-D Sarvel para mais histórias estranhas e surpreendentes da Fundação SCP.